Rhaenyra versus Alicent. Tem lado certo nessa história? Qual delas está com a razão? É o Aegon que tem que ser rei ou é a Rhaenyra Targaryen que já tá definida? E de que lado eu tô, né? Quem eu apoio? Eu vou responder isso de uma vez por todas sem ficar em cima do muro, vou contar com informações oficiais o que passa na cabeça da Alicent e por que, né, ela se voltou contra a Rhaenyra, porque a atriz da Alicent, da versão jovem, a Emily, ela revelou um detalhe que eu achei uma surpresa que envolve até o Criston Cole. Então vamos entender tudo sobre essa divisão que toma conta da Alicent Hightower e da Rhaenyra Targaryen. Vou começar já falando o que a Emily Carey revelou. Eu não sei se você teve essa percepção vendo a série, eu pelo menos não tive, mas olha só. A Emily contou que a amargura, o rancor que a Alicent pegou da Rhaenyra Targaryen vem não só da mentira que a Rhaenyra contou, mas também porque a Rhaenyra dormiu com o Criston Cole e a Alicent tinha paixão pelo Criston. A Alicent Hightower, segundo a Emily Carey, era apaixonada pelo Criston Cole. Mano, como assim? Me fala aqui, quando você tava vendo a série, você notou em algum momento que a Alicent estava apaixonada pelo Criston? Porque honestamente eu nunca percebi isso. E tipo assim, né, se a intenção da série é falar que a Alicent ficou magoada com a Rhaenyra por ter paixão pelo Criston, não só por isso, né, mas essa é uma das razões, se a ideia é essa, o ideal não seria isso ficar bem óbvio na série? Porque pra mim, pelo menos, não ficou. Eu não sabia que a Alicent foi apaixonada pelo Criston. A única pista que a série deu de que a Alicent sentiu algo pelo Criston foi no episódio 1. E assim, foi numa cena muito rápido. É aquela cena do torneio que dá a entender que a Alicent achou o Criston Cole bonito, mas é só isso. E achar alguém bonito não é ser apaixonado, né? Eu acho um monte de mulher bonita, mas não tô apaixonado por elas. Então, sei lá. Eu achei um pouco surpreendente a Emily falar isso aí, porque, pelo menos na minha opinião, a série não passou que isso aconteceu. Que a Alicent teve paixão pelo Criston. Bom, deve ter sido uma paixão que ela guardou, né? É o que faz sentido. Paixão secreta no caso. Ao contrário do que alguns pensam, a Alicent não escolheu casar com o Viserys, ela foi forçada a fazer isso. O casamento foi uma escolha feita pelo Otto Hightower e o Viserys, então eles escolheram por ela. E a Alicent não contava, né, pra Rhaenyra que ela estava indo ver o pai dela, porque o próprio Viserys pediu. Ele falou pra Alicent não contar nada. Então, toda a adolescência da Hightower foi baseada em fazer o que os homens mandam, fazer o que o pai dela manda, e ela sempre obedeceu. Já a Rhaenyra Targaryen, como a gente sabe, ela tinha uma liberdade que a Alicent nunca teve, e é daí também que surge a revolta, a mudança da Alicent em relação a Rhaenyra, porque ela viu a Rhaenyra saindo até escondida com o Daemon, mentindo sobre a virtude dela, e ainda por cima teve o Viserys fazendo vista grossa pra filha, meio que deixando, né, ela fazer o que ela quer sem punições. E até hoje é assim, porque a Rhaenyra teve filhos fora do casamento com o Laenor e o Viserys não tá nem aí, ele nem quer tocar nesse assunto. E eu entendo ele, né, coitado, ele não aguenta mais. O Viserys é um bom pai, ele ama e apoia a Rhaenyra de forma incondicional. Já o Otto, ele não tem esse comportamento com a filha, com a Alicent Hightower. Ele controla a filha o máximo que ele pode. Então a Alicent tem muito essa sensação de injustiça com ela, né? A Rhaenyra se safa de tudo, mas ela não. É isso que ela vê. Foi cada elemento desse que moldou e fez a Alicent renascer numa nova mulher. Mas e aí? Quem é que tá certa? A Alicent tem razão em tentar tomar o lugar da Rhaenyra e colocar o Aegon como rei, porque, por exemplo, a Alicent pode usar o argumento dos bastardos. Lucerys, Jaehaerys e Joffrey são filhos do Harren, não do Laenor. E querendo ou não, isso é errado, né? Aliás, aqui na história, isso é seríssimo. Só que aí é que tá. A história toda tem muitos ângulos, não é só o lado A e o lado B. Rhaenyra e Laenor tinham um acordo. Eles iam casar, e eles casaram, né? Só que cada um ia poder ficar com quem quisesse. Então não é como se a Rhaenyra estivesse traindo o Laenor. Não. Até porque eles nem se gostam como casal, né? Homem e mulher. Na ótica deles dois, eles estão fazendo certo. Só que na ótica do casamento, isso é errado. É fato. Agora, se eu sou o rei, o Viserys no caso, eu não removeria a Rhaenyra como herdeira por causa disso. Até porque, né, o Laenor não tem interesse em mulher. Então como é que faz? Como que vai ter filho legítimo se não é isso que o Laenor quer? Então assim, eu acho que a discussão aqui é a seguinte: o que é pior? O que é mais errado? A Alicent querer mudar quem herda o trono ou a Rhaenyra ter filho com outro homem? Porque o que a Alicent quer fazer é colocar o Aegon como rei. Isso é errado, porque quem tem que assumir é a Rhaenyra Targaryen, o Viserys nomeou ela. Ele é o rei, né? O que o Viserys fala tem que ser feito, ele é a autoridade máxima. Então tá vendo só como essa discussão é complicada e tem muito lado? Mas assim, no que eu entendo, a Rhaenyra tem que ser a rainha e não o Aegon, porque o Viserys não escolheu o Aegon. Você vai contra o que a autoridade máxima falou? Isso aí seria errado. Eu sei que se uma mulher se tornar rainha, o reino vai negar, vai ter divisão, eu sei disso tudo. Nunca teve uma rainha antes, só que também vai ter divisão se você tomar a coroa de quem já foi escolhida, né? Vai ter uma guerra no caso.
A Rhaenyra não vai ficar sentada vendo a Alicent botar o Aegon no lugar dela. Ela vai lutar pelo trono, então imagina a carnificina que não seria isso. Os dois lados com dragões. Como é que pode? Como que a Alicent não pensa nisso? Ela tá toda lá querendo proteger o Aegon, preocupada, achando que a Rhaenyra vai matar a Rhaelena, o Aemond e o Aegon, sendo que só o fato da Alicent querer colocar o Aegon no trono já tá oferecendo risco pro filho dela. Isso é um princípio de guerra, né? Você tá tomando algo que não pertence a você, o trono no caso. Então, com esse contexto todo, acho que o lado certo nesse momento da série é o da Rhaenyra Targaryen, já que o pai dela, o rei, definiu e escolheu ela. E o ideal, né, na minha opinião, seria sentar Alicent, Rhaenyra, Otto, Viserys e todo mundo conversar e se entender. Caso o Jaehaerys com a Rhaelena une a família, né, porque a gente até esquece que eles são família, mas eles são. Agora, eles vão conversar? É lógico que não, né, senão nem teria a série. House of the Dragon só existe porque vai ter uma guerra colossal por esse trono de ferro, é o que tá por vir. E também é importante entender que não tem santo nessa história. House of the Dragon é a fantasia mais real que tem no mundo, porque cada personagem aqui é humano igual a cada um de nós, ou seja, todo mundo comete erro, todo mundo quer fazer a própria vontade e dane-se o outro. Falando em personagens, é tudo real aqui, então a Alicent vai fazer coisas terríveis em algum momento. O Viserys, por exemplo, fez coisas terríveis, coisas que ele se arrepende muito. O Daemon faz coisa terrível o tempo todo. O Larys, né, me parece ser um psicopata, já que ele queima Harrenhal com o irmão e o pai dentro como se não fosse nada. Então, sabe, é isso, todo mundo tem humanidade na série, e ter humanidade significa errar. Ninguém escapa disso, ninguém é santo na série. A questão é, nesse atual momento que a série tá, eu vejo que o lado mais magoado, o lado que não tá a fim de conversa, é o da Alicent Hightower, não da Rhaenyra. Porque a Rhaenyra tentou unir as duas, tentou um acordo. Ela tentou, né, casar o filho dela com a Rhaelena, a filha da Alicent, que é uma ideia excelente, aliás. O Viserys até fica feliz vendo a filha propondo isso. Mas e aí, a Alicent tava afim? Não tava, ela não parece estar aberta à conversa. Então, o lado mais complicado de lidar, eu diria que é o dos Hightower. Eu sinto que se depender da Alicent vai ter guerra, mas com a Rhaenyra Targaryen eu acho que teria conversa, teria diálogo. E não penso que a Rhaenyra machucaria o Aegon, o Aemond ou a Rhaelena como a Alicent pensa. Se eles aceitassem o reinado dela, da Rhaenyra, ia ficar tudo bem. Mas vamos ver, né, se no decorrer da série continua assim. Então vamos falar desse lance de lado verde e lado preto. Eu decidi falar sobre isso porque tem acontecido muito de eu comentar alguma coisa da Alicent ou do Otto, eu faço algum elogio, e aí só porque eu elogiei, alguém comenta que eu sou do lado tal, só porque eu falei bem do personagem. Vamos lá. Isso aqui que eu vou falar é como eu assisto a série. Eu não sou lado verde e eu não sou lado preto porque eu sou lado história. Eu sou lado série. Eu não consigo torcer só pra um lado, sendo que toda a série, cada lado dela tem personagens absurdos. Pensa comigo. A série não tem personagem bom só do lado da Alicent Hightower, ou só do lado da Rhaenyra. Não, é tudo muito bom, é todo mundo muito bom. E é por isso que eu sou lado história, não lado verde ou preto. Quando eu tô vendo a série, eu aprecio ela toda, eu aprecio o que é bom. O exemplo perfeito é o Daemon e o Aemond Targaryen. O Daemon é lado preto porque ele fica com a Rhaenyra, ele apoia ela, e o Aemond, óbvio, é lado verde, ele apoia o irmão. E esses dois, Aemond e Daemon, são os meus dois favoritos da série, ou seja, um de cada lado. O personagem do Daemon é um espetáculo, e o Aemond, se não mudarem nada nele, ele vai ser o capeta. E você pensa que eu acho isso ruim? Ou sei lá, que eu não vou gostar dele por isso? Pelo contrário, eu quero que ele seja o cão mesmo, porque ele vai tornar a série, o Aemond vai tornar a história muito mais interessante fazendo coisas terríveis. Ele é um Targaryen sensacional. Então House of the Dragon precisa do Aemond, assim como ela necessita do Daemon, da Rhaenyra, da Alicent, do Viserys, do Otto Hightower, do Aegon, enfim. E cada um deles está posicionado de um lado. É assim que eu enxergo e assisto a série. E assim, não tem nada errado em você escolher um lado. Ser time verde, preto... Mano, aproveita a série como você quer, mas nem tudo é 8 ou 80, né? Nem todo mundo é assim. Tem um vídeo meu onde eu falo um negócio a respeito da Alicent Hightower. Eu conto, né, o que tá acontecendo com ela, que ela foi manipulada pelo Otto Hightower. E aí já vem a pessoa me rotular de lado verde. Mano, calma. Calma que nem sempre vai ser 8 ou 80. Depois do 80 tem 81, 82, 85, 88, 90, ou seja, tem várias nuances, várias opções, e são nessas que eu me encaixo. Eu quero muito saber o que você pensa disso, se você é lá do Rhaenyra, Alicent, comenta aqui embaixo. E no fim, né, eu quero mais que eles briguem mesmo e tudo pegue fogo, porque a série é isso aí. Muito obrigado por assistir até o final, e até mais.